eu vou pregar para vocês uma mensagem que nasceu dessa canção, porque eu revelarei para todos que não sabem o que Daniel tinha, o que Moisés tinha, o que Elias tinha, o que Samuel tinha. Hoje eu vou pregar sobre os segredos dos ungidos aqui nessa noite. Então abre comigo a sua Bíblia em Salmos capítulo de número 25, versículo 14. Eu quero ler rapidamente esse versículo, só para abalizar a nossa mensagem. Que olha o que aqui diz a palavra. Inclusive, gente, se você for devagar para encontrar os versículos, nem tenta abrir, já vai para o telão, porque hoje eu não tenho tempo. Salmo 25, 14 diz assim, ó: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. O que esse versículo está dizendo para mim e para você hoje? Que Deus tem segredos, que Deus tem coisas que Ele não fala para todo mundo, que Deus tem coisas na nossa vida e de modo geral que Ele só fala para quem Ele tem aliança, para quem o teme. Eu sei que quando a gente fala sobre um ambiente profético, sobre profetas de Deus, as pessoas criam muito mito que o profeta sabe tudo o que acontece. E de fato, o profeta ele tem como característica de dom de Deus o propósito de receber mensagem de Deus e passar para o povo. Só que algo que eu falo desde a primeira terça profética aqui, é que profeta não sou só eu, profeta não é só o Saulo Matos, profeta não é só o pastor André Fernandes. Você não precisa fazer uma fila para pedir uma profecia e uma palavra para a sua vida, até porque primeiro, se Deus tiver uma palavra para você, não é você que vai atrás do profeta, é o profeta que te encontra na padaria, é o profeta que te acha no meio da rua. Quando Deus tem uma palavra para te dar através de um profeta, não vá atrás do profeta, espera que o profeta vá atrás de você. Deus fala conosco da maneira mais inesperada possível. Só que o que eu e você precisamos entender é que quando Jesus morreu na cruz, esse acesso a saber os segredos de Deus e a estar na presença de Deus passou para todo ser humano. Em Jesus é cumprido a promessa do profeta Joel, que diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre os profetas. É assim que está escrito? Nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre os cantores. É assim que está escrito? A profecia de Joel, que só pode ser cumprida depois da cruz de Jesus, porque Ele pagou o preço com o sangue dele e nos deu essa garantia, diz que nos últimos dias eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Essa promessa é para você, essa promessa é para a sua vida. Mas por que a gente às vezes prefere ficar caçando um profeta? Porque a gente prefere que ele pague o preço de buscar a Deus para ter uma mensagem para dar para a gente. Porque a gente não assume a nossa responsabilidade espiritual. Porque Deus não fala com você assistindo Harry Potter. Hoje uma pessoa mandou para mim na caixinha: pastor, você não é pecado assistir Harry Potter? Eu falei: meu amigo, pecado não é, mas não se assuste quando você vê demônio voando numa vassoura dentro da sua casa, quando os seus filhos estiverem sem sono, quando começar umas confusão sem necessidade. Ô Samuel, mas é um filmezinho besta. Gente, vocês subestimam o poder do reino espiritual. Vocês subestimam o poder do mundo espiritual. Uma coisa que eu aprendi desde cedo, e glória a Deus que me converti numa igreja pentecostal e do fogo, que já era o outro extremo da religiosidade, mas glória a Deus que até isso foi importante. Mas eu sou de uma época que os pastores viam demônio até nas bonecas. Quem lembra da boneca daquela famosa apresentadora, que eu não posso dizer porque senão eu sou processado hoje em dia? Mas tinha uma boneca que quando eu era criança, minha irmã tinha essa boneca e a gente teve que jogar fora, porque disse que tinha um demônio na boneca, né? Não sei se você lembra disso. E é claro que existem os seus exageros, mas nem tudo é exagero, viu? Nem tudo é exagero. Toda vida que eu estou assistindo um filme, seja o filme que for, porque hoje em dia eu não tenho nem tempo para assistir filme, mas quando eu tinha tempo, antes de eu vir para Lagoinha Alphaville, mas quando eu tinha tempo para assistir filme, eu amo esse lugar, glória a Deus, mas é porque é corrido mesmo as coisas, minha vida também é, eu também amo vocês, aleluia. E quando eu tinha tempo para assistir filme, eu não vou mentir que eu acho legal filme de ficção, eu acho legal filmes com mistérios e coisas, mas toda vida que eu estava assistindo, porque quando eu era mais novo, eu assisti o Harry Potter. Meu Deus do céu, do nada a pregação sobre o Harry Potter, meu Deus, deixa eu acabar logo. Eu assisti, só que tinha um momento do filme, que de repente o cara começava a falar:
uma língua e um idioma que nem a legenda traduzia. E quando eu começava a ouvir aquilo, o Espírito Santo que estava em mim rejeitava aquela palavra. Por quê? Porque ali eu aprendi, no reino espiritual, quando Deus abriu a minha visão, que enquanto aquelas palavras que você não conhece a tradução estão sendo ditas, maldições estão sendo lançadas sobre os lares. E é por isso que eu e você precisamos entender que nós precisamos levar a sério o reino espiritual. Nós precisamos levar a sério o mundo espiritual. E sabe o que é mais triste? É perceber que às vezes um crente tem mais prazer de passar 3 horas e meia assistindo Harry Potter do que passar 1 hora buscando a presença de Deus de madrugada, com a porta do seu quarto trancada, para acessar o reino do Espírito. Ah, pastor Samuel, eu queria muito ouvir a voz de Deus. Quem quer ouvir a voz de Deus? Audível. Quem quer saber o que é que Deus vai fazer na sua vida nos próximos 3 anos? Quem quer receber um trailer do céu do que Deus vai fazer? Você quer? Pois se você quer, vai orar. Vai orar. Ah não, eu estou esperando o profeta vir aqui e Deus toma ele no meio da igreja para mim. Vai continuar esperando. Porque Deus pode até fazer isso, como Ele faz às vezes, mas muito melhor do que você esperar por um profeta, é você acessar direto o dono da profecia, que é o Espírito Santo, que toda noite está te esperando no teu quarto. E eu declaro que você vai amadurecer espiritualmente, você vai entender que você precisa viver e ter o seu segredo com Deus. Moisés, Daniel, Samuel, todos eles tinham um segredo com Deus, que faziam eles viverem o que eles viviam. Ah, Samuel, você está forçando uma mensagem. Tô não. Sabe o que a Bíblia fala? Que Sansão perdeu as forças e ele virou palhaço no picadeiro dos filisteus, porque ele revelou para Dalila, a mulher filisteia endemoniada com quem ele inventou de casar. Ele revelou para ela o quê? O segredo que ele tinha com Deus. E quando a gente revela a nossa intimidade com Deus, a gente se expõe. E é por isso que eu quero declarar sobre a sua vida essa noite, que você vai ser um homem que tem segredos com Deus, que você vai ser uma mulher com quem Deus fala. Mas já revelando o segredo de alguns homens, já que eles já morreram e agora a gente pode falar abertamente, eu queria compartilhar com vocês, de forma bem prática e pontual, o segredo desses homens. Olha o que aqui diz a palavra em Daniel capítulo 6, versículo 10. Irmãos, eu não sei como é que vocês leem a Bíblia, mas eu, Samuel, eu gosto muito de ler a Bíblia de forma didática. Como? Eu, quando vou ler a Bíblia, muitas vezes, desde que eu me converti, eu gosto de ler a história da pessoa. É claro que se você for aprender a história de Davi, você vai passar semanas para poder ler a história de Davi, porque são muitos e muitos capítulos, enquanto a história de Jabes só dura 2 versículos. Então, tem alguns personagens, principalmente esses que foram escolhidos para essa canção, que inclusive foram muito bem escolhidos, que todos eles tinham grandes histórias. Elias tem muita história na Bíblia, Samuel tem muita história na Bíblia, mas hoje eu escolhi, enquanto eu ouvi essa canção, pelo menos uma característica de cada um desses homens, para poder responder essa canção essa noite. E a canção diz: eu não sei o que tinha Daniel, que quando orava, leões se calavam. Pois olha o que aqui diz Daniel 6,10. E quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. Diga comigo, costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. O capítulo 6 do livro de Daniel, eu vou falar de maneira bem resumida, mas fica de tarefa de casa para você hoje. Conta o momento mais famoso da vida desse profeta, que foi o momento que ele foi jogado na cova dos leões. E por que ele foi jogado na cova dos leões? Porque os inimigos de Daniel, que tentavam abafá-lo e destruí-lo no reino da Babilônia, eles procuraram uma ocasião para poder destruir, prender e matar Daniel. E olha que interessante, você vai ver no capítulo 5 e também no capítulo 6, que eles procuraram um erro na vida de Daniel, um roubo, uma mentira, uma corrupção, e eles não encontraram. Sabe qual foi a única coisa que eles encontraram na vida de Daniel que poderia incriminá-lo? Que ele era um homem de oração. Eu declaro sobre a sua vida, meu amigo, que você vai conhecer, vai ser você, eita, sai espírito do gago. Eu declaro que você vai ser conhecido como um homem de oração, como uma mulher de oração.
A Bíblia fala que eles falaram: o rei Dário, que era o rei da Babilônia na época, é o seguinte, está surgindo muitos deuses aqui na nossa região, faz um decreto para que só o teu nome seja adorado, e se qualquer outro homem se prostrar diante de outro Deus, que ele seja lançado na cova dos leões. Dário viajou na maionese, cheio de ego, falou: tá bom, pode baixar esse decreto. E quando baixou esse decreto, diz aí, quem era o maior prejudicado? Daniel. Porque quando Daniel está lá na assembleia, tipo na câmara dos políticos da época, então ele ouve o decreto sendo liberado. O rei Dário anuncia por meio desta, que a partir de hoje, nenhum homem pode se prostrar diante de outro Deus, senão será lançado na cova dos leões. Aí sabe o que Daniel fez quando ele ouviu esse decreto? Correu para a casa dele, para se esconder? Não, a Bíblia fala que ele subiu, abriu as janelas que davam para a banda de Jerusalém, para quem quisesse ver, e se prostrou para continuar orando 3 vezes ao dia. Sabe por quê? Porque quem vive uma vida de milagres, tem que ter uma vida de oração. Eu estava falando para a Gabi Sampaio agora há pouco, que todo culto aqui é abençoado, é maravilhoso, é poderoso, todo culto a gente recebe, mas gente, vamos ser sinceros, o culto de celebração domingo, é um culto evangelístico, é um culto de salvação, é um culto que a gente recebe muito visitante, e não se assustem eu dizer, como líder desse culto, que esse culto aqui é um culto para crente mesmo, é um culto para crente amadurecer espiritualmente, para crente entender que o que você deve, não é só vir para o culto domingo, ouvir uma palavra legal, você tem que vir para os outros cultos e entender que Deus não te chamou só para encher um auditório, Deus te chamou para ter uma vida espiritual, para ter uma vida de oração, para buscar Deus no seu quarto, porque você não pode se alimentar espiritualmente só aos domingos. Quem precisa orar mais? Diga: Jesus me ajuda. Mas não só levante a mão e confesse o pecado não, ore mesmo. A Bíblia fala que Daniel foi orar. Então qual era o segredo que fazia Daniel fazer os leões se calar? A vida de oração que ele tinha. Resumindo a história, ele foi pego em flagrante. Glória a Deus, esse é o flagrante que eu quero ser pegue, o flagrante da oração, e foi lançado na cova. Só que a Bíblia vai dizer que havia um relacionamento entre o rei Dário e Daniel. O rei, mesmo sendo ímpio, ele respeitava Daniel, e quando ele descobre que Daniel tinha que ser lançado na cova, ele é obrigado a cumprir a lei, mas com muita tristeza de coração. E aí chegam lá, abrem a porta da cova e jogam um profeta dentro, para ser devorado pelos leões. E eu amo que o rei ainda falou assim: ô Daniel, em outras palavras, deixa eu trazer para a minha versão cearense: ô macho, eu desejo que aconteça um milagre. Eu não queria, meu amigo, que você fosse morrer dessa forma tão terrível, engolido pelos leões, mas infelizmente eu tenho que cumprir o meu mandato. Daniel entra debaixo de oração. Eu imagino que ele estava no mesmo espírito que Ananias, Misael e Azarias estavam, os famosos Sadraque, Mesaque e Abednego, que quando foram lançados na fornalha, a Bíblia diz que eles viraram para o rei e falaram: rei, fica tu sabendo que se o Deus que nós servimos quiser, Ele nos livra do fogo, mas ainda que Ele não nos livre, a gente não vai se prostrar diante da tua estátua do mesmo jeito. A gente morre queimado, mas a gente não vive idólatra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quem tem compromisso com Deus é assim. Daniel entrou na cova, não foi esperando que ele escapar não, mas ele entrou em oração. Diz o que? Quando a noite vira, quando vem o primeiro raio solar, Dário corre na cova para poder ver o que tinha acontecido, e quem sabe para os soldados recolherem os pedaços do profeta. Aí eu amo essa passagem no final do capítulo, que fala que rei Dário vem com a voz trêmula, e ele ainda fala a nível de louvor. Eu imagino ele louvando. Ele diz: ó Daniel. Ele chega na porta da cova e fala: dar-se-ia o caso que o teu Deus tenha te livrado. Porque Dário não era crente, mas ele estava propenso a crer no Deus de Daniel. Aí quando ele menos espera, que eles achavam que ia sair só os pedaços do profeta, uma voz brada lá de dentro e diz: vive para sempre, ó rei Dário, porque o Deus a quem eu sirvo enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eu estou vivo.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que é que Deus está dizendo para você hoje? Você quer viver o segredo de fechar a boca dos leões? Pois vai ter uma vida de oração. Sabe por quê? Tem até uma frase que eu anotei aqui que eu amo, que eu vi a minha amiga Natália ministrando no Instagram dela. O secreto que só Deus vê gera recompensas que só Deus dá. Tem coisa na minha e na sua vida que Deus vai te dar, é na tua vida de oração. E é por isso que você precisa orar mais. Hoje uma pessoa também mandou uma pergunta na caixinha que eu faço no meu Instagram, dizendo: pastor Samuel, eu estou passando a maior luta na minha família, porque eles não aceitam que agora eu sou evangélica, me ajuda, o que é que eu faço? Eu estou estressada. E o dia que eu falei para ela: vai orar. Sabe por quê? Porque tem crente que acha que vai salvar a família fazendo confusão, falando que a trombeta vai tocar. Chega para a coitada da mãe e fala: mãe, a trombeta vai tocar e tu vai ficar, viu, mãe? Como é que uma mãe dessa vai se converter debaixo de opressão do filho? Tem crente que eu às vezes até entendo, né? Porque a gente fica em estado de choque quando a gente conhece a palavra, e a gente tem tanto sonho de que todo mundo se converta, que a nossa vontade é sair convertendo o povo à força. Mas deixa eu dizer, a palavra de Deus fala que não é por força, nem por violência, é pelo Espírito. Então eu falei para ela o que eu estou falando para você hoje. Sabe como é que a tua família vai se converter? Com o teu bom testemunho, com a tua paciência, com os frutos da sua transformação. Porque se você se converteu e você é a mesma pessoa atribulada que você era antes de Jesus, se você continua fazendo confusão, mentindo, se prostituindo, e a tua mãe não vê diferença nenhuma na tua vida, sabe quando é que ela vai se converter? Never. Para você que não sabe inglês, eu falei nunca. Ela nunca vai se converter. E depois você dá bom testemunho, qual é a única parte que você também tem que fazer? Não resta outra alternativa. Você só precisa orar. Sabe por quê? Guarda essa. As pessoas têm defesa contra as suas palavras e contra os seus argumentos, mas elas não têm defesa contra as suas orações. Se você tentar vencer numa discussão, você vai falar uma coisa, ela vai falar outra. Você fala uma coisa, ela fala outra. Você fala uma coisa, ela fala outra. Quando a fé está lá, o crente se matando com o ímpio. Oh, coisa linda. O Espírito Santo é longe. Então, em vez de você ficar alimentando argumento, vai orar. Porque o segredo que fez a boca dos leões ser fechada foi a vida de oração de Daniel. A canção diz: eu não sei o que tinha Elias, que profetizava e fogo caía. Elias é sem dúvida nenhuma um dos maiores profetas do Antigo Testamento. E a Bíblia fala que ele ficou extremamente famoso porque o bicho era tão valente, doido, corajoso, invocado, que ele chegou para Jezabel, para Acabe e para os demônios tudinho da época e falou: gente, é muito simples. Vocês querem saber quem é Deus? Vamos para o cume do Monte Carmelo, junta os profetas de Baal, os profetas de Acera, chama tudinho, e eu vou sozinho como profeta de Deus. Faz um altar, manda matar 2 bois, corta, e aí vocês clamam para o Deus de vocês, e eu depois vou clamar para o meu Deus. O que responder por fogo, o que descer fogo do céu, esse é Deus em Israel. E sabe o que eu acho incrível na vida de Elias? É que a Bíblia não fala que ele foi perguntar para Deus antes, não. Ele não orou e falou assim: Deus, é o seguinte, estou afim de uma confusão hoje, Senhor. Senhor, é o seguinte, eu estou afim de ver fogo caindo do céu. Porque, Senhor, tu sabe, né, que tem 1000 falsos profetas aí, cheio de cão, se levantando contra o teu nome. Então, meu Deus, tu libera aí para poder eu fazer uma confusão no monte hoje? Não. A Bíblia não mostra essa oração. Sabe por quê? Porque você vai ver não só nessa cena, mas em outras cenas, que Elias tinha um nível de intimidade com Deus, que a Bíblia fala que ele orou e ordenou que não chovesse na terra por 3 anos e meio. E o detalhe, que é algo até delicado de falar, mas eu vou tentar explicar de maneira responsável, está escrito lá na palavra o seguinte versículo: que quando Elias falou para Acabe que por conta da rebeldia dele, o céu ia se fechar e não ia chover, ele falou: eu declaro que sob a minha palavra não cairá uma gota de chuva pelos próximos 3 anos e meio. Irmão, Acabe era tão invocado que ele nem falou pela palavra do Senhor, ele falou pela minha palavra, porque já estava implícito
que a palavra dele como profeta era a palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Não caiu uma gota de chuva. Depois de 3 anos e meio, ele vai lá e fala: agora vai chover. Aí da mesma forma ele usa a mesma autoridade e diz: eu declaro que sob a minha palavra, hoje vai chover. Ele chega para Acabe, que estava lá revoltado, que era o rei da época, e fala assim: ó, aparelha o teu carro e corre, porque vai cair uma tempestade hoje. Uma nação que não chovia há 3 anos e meio, o profeta libera a palavra. Então, respondendo minha amiga Gabi Sampaio, a sua canção, sabe o que Elias tinha? Ousadia no espírito. O segredo do ungido Elias era ousadia. Eu declaro que você vai parar de ser covarde, frouxo. Você vai parar de ficar ouvindo as mentiras do diabo no seu ouvido e aceitando como verdade. Você vai parar de ser um crente frio, que tem medo do inferno e do diabo. Você não precisa ter medo do inferno. Uma das coisas que eu mais repito quando eu prego é que tem crente que fica estudando batalha espiritual para poder ficar aprendendo o nome dos demônios. Você não precisa saber o nome dos demônios. Você não precisa estudar a classificação deles. Você não precisa estudar uma matéria a nível de você falar o nome dos demônios. Você não precisa, porque a Bíblia fala que quando Jesus morreu na cruz, todos os demônios foram expostos à vergonha eterna. E Deus deu para mim e para você a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Para de ser frouxo. Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: para de ser frouxo, seja valente. Sabe o que Elias tinha? Estou falando muito alto, perdão. Eu sou assim mesmo. Você que é visitante, qualquer coisa, volte domingo que o pastor André prega mais tranquilo. Se você não gosta desses gritos, quem gosta do fogo, da glória a Deus, escute. Elias tinha ousadia. A palavra na boca dele era verdade. Eu declaro sobre a sua vida que o diabo não vai ficar cirandando na sua casa não, trazendo medo a você. O diabo chega pra gente às vezes, porque ele já chegou pra mim e disse isso: ei, tua vida vai se arrebentar, se prepara, viu, que no futuro tu vai acontecer. Quando eu tinha 16 anos, e eu ficava às vezes preocupado: meu Deus, realmente eu estou mexendo com o inferno, meu Deus, será que eu vou viver? E o Espírito Santo me revestia e falava: não tenha medo de demônio, tema a mim, eu sou o Senhor. Sabe por quê? Porque sobre mim, sobre vocês, sobre Elias estava a autoridade do céu, a ousadia do Espírito. Para de ter medo de macumba, de feitiço, de despacho. Se colocarem uma galinha na tua porta, em vez de você ficar desesperado mandando foto no grupo da igreja para orar, pega a galinha, lava ela, faz um creme de galinha e vai comer se vai tapar, porque nenhuma maldição sobre a sua vida prevalecerá, porque sobre você está o sangue do Senhor Jesus Cristo, a autoridade do Espírito. O segredo de Elias era esse. Ele era ousado. E eu declaro sobre a sua vida que você não vai ser aquela pessoa vítima que tem medo, que o cão fala e você desmaia. Pelo amor de Deus. A Bíblia fala que a gente tem que fugir da tentação do pecado. Sabe o que a Bíblia fala? O comando da Bíblia diz: quanto às vossas paixões, quanto à vossa carne, quanto ao pecado, fuja. Mas quanto ao diabo, a palavra é: resiste, resiste, resiste ao diabo pela fé, e ele fugirá de vós. Foi isso que Elias fez. A Bíblia fala que ele clamou, e quando ele clamou, o fogo desceu. Estou encerrando, diga glória a Deus. Minha gente, hoje eu estou com vontade de pregar, mas não vai dar, vai ficar para a próxima. Eu declaro sobre a sua vida a ousadia, porque o segredo de Elias era esse. Para você viver coisas grandes, você tem que ser ousado. Pastor André Fernandes, para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, ele abriu mão de Miami, abriu mão de Green Card, abriu mão de toda a segurança humana, e veio começar uma obra aqui. É claro que já existia uma lagoinha aqui, glória a Deus, mas de fato, o que Deus fez esses 2 anos foi algo extraordinário. E se tem uma característica que de fato representa o nosso pastor, é ousadia. Esses 10 meses que eu estou convivendo com ele,
Você não tem noção como eu tenho aprendido a ser ousado. Ele chega para a gente na reunião de staff e ele fala a coisa mais absurda. Nós vamos fazer um evento tal, igual a Viva São Paulo. Que o Aviva São Paulo ia vir 3 convidados, ia ser um evento normal no carnaval. Eu já tinha marcado 5 agendas para mim, Gabi, estava tudo certo. Eu ia viajar o Brasil pregando. Eu fiz uma viagem, igreja. Quando eu olhei no grupo, estava uma Topic lotada, com 15 convidados, pastor, cantor do Brasil todinho. Até o David Leonardo, que prega sentado, estava em pé na van, para poder conseguir vir pregar na Viva São Paulo. Lotou. A gente olhou e falou: meu Deus, de onde é que nasce um evento do tamanho desse? Aí o pastor André falou assim: vai dar certo. Aí a gente falou assim: amigo, por favor, pastorzão, tá em cima já, não tem como colocar nessa tenda, porque a história é que ia alugar uma tenda para colocar lá fora. E mal sabia a gente que por causa da nossa ousadia, Deus já estava nos dando, era um auditório que só veio para nossa mão depois que o nosso pastor se moveu em ousadia e tomou posse. Então, meu amigo, eu declaro que você não vai viver coisa pequena não, você vai viver coisa grande. Mas para você viver, seja ousado. E a música diz: eu não sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Sabe o que Moisés tinha? Paixão pela presença. A Bíblia fala que o chamado de Moisés começa com uma sarça pegando fogo, o que já mostra que ele seria pentecostal. E a Bíblia fala que quando ele vê a sarça, a planta pegando fogo, a Bíblia diz que a sarça queimava, mas não se consumia. Mas nada aconteceu. Até que no versículo 2 do capítulo 3, se eu não me engano, diz que Moisés virou para ver o que acontecia na sarça. E quando ele virou, ou seja, quando ele deu atenção à presença, a voz de Deus falou do meio do fogo e disse: tira a sandália dos pés, Moisés, porque o lugar que tu está é terra santa. E ali Deus começou a se revelar para Moisés. E sabe o que eu amo na vida de Moisés? Que inclusive esse ano eu estou com um apego com Moisés. Esse ano, o personagem bíblico do Antigo Testamento que eu mais amava por conta do Espírito Santo era Davi. Mas esses dias, lendo a Bíblia, eu percebi que Moisés também tinha um negócio íntimo. Hoje em dia, para mim, Moisés e Davi estão pau a pau. Quando eu for para o céu, eu vou ser do GC deles, o grupo de crescimento deles. Nós vamos sentar lá às margens do rio da vida, e eu já vou falar: meu GC no céu, Moisés, Davi e Elias, que eu também me identifico, porque o caba era cheio de Deus. A Bíblia fala que Moisés amava a presença, enquanto o povo de Israel só queria os sinais, enquanto o povo de Israel só louvava quando tinha milagre, e na menor dificuldade o povo começava a murmurar: oh, saudade do Egito. Pensa numa raça ruim, era aqueles hebreus. E a Bíblia fala que Moisés estava lá, pagando o preço por eles, intercedendo por eles. E tem uma passagem que eu quero ler ela rapidamente, em Êxodo 20. Coloca aí para mim, por favor, Midianita. Êxodo 20, 18. Olha o que aqui diz a palavra. Diz assim: e vendo o povo diante dos trovões, dos relâmpagos, porque a Bíblia fala que quando Deus descia no monte para conversar com Moisés, o que antecedia a chegada da presença de Deus era trovão e relâmpago. Você que se assusta com os fogos de artifício da gente no domingo, você tinha que ver quando Deus descia no monte para falar com Moisés. Era trovão, relâmpago, era som de trombeta, um monte fumegando. Todos tremiam assustados. E a Bíblia diz que eles ficaram à distância. Mas olha o versículo 19. Versículo 19: e disseram a Moisés: fala tu mesmo conosco e nós ouviremos, mas que Deus não fale para que não morramos. Olha o nível dos trabalhosos, tinham medo de Deus. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, Deus veio prová-los para que o temor dele esteja em vocês e os livre de pecar. Versículo 21: mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava.
É por isso que a gente canta aquela música do Morada. Eu vou subir o monte que muitos desistiram e vou ficar lá. Não tem tempo para cantar não, mas era só porque eu lembrei. Mas eu declaro sobre a nossa vida que nós não vamos ser como os hebreus que ficam olhando a Deus de distância. Eu declaro que você vai entrar na nuvem, que você vai subir o monte, que você não vai ter medo do fogo, da tempestade. Sabe por quê? Porque é na presença de Deus que você vai estar. Eu declaro que o teu rosto vai resplandecer, tamanho o teu acesso à presença de Deus. Assim como foi com Moisés, você também será apaixonado pela presença, cheio da presença. E por último, eu não sei o que tinha Samuel, que a voz de Deus reconhecia. E sabe o que tinha Samuel? 1 Samuel 3, 10 e 11. 1 Samuel 3, 10 e 11 diz: então veio o Senhor e pôs-se ali como das outras vezes, e disse: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel. A canção diz: eu não sei o que tinha Samuel, que a voz de Deus reconhecia. Sabe por que Samuel reconhecia a voz de Deus? Porque ele morava na presença. A Bíblia fala que com pouca idade, quando Ana entrega ele para o templo, como você conhece a história, porque ele nasce debaixo de um milagre, porque a mãe não podia ter filho, e ele é devolvido ao Senhor, ele então mora no templo. Irmão, o quarto que Samuel morava era parede com parede, com a arca da presença. Tu tem noção do nível? Eu imagino a luta que era para poder Samuel dormir. Porque eu imagino que o menino ficava lá, assim, tremendo. É porque não tinha língua estranha na época ainda, não tinha batismo com o Espírito Santo. Mas ele devia sentir o peso da glória que estava naquela arca. E a Bíblia fala que ele, criança, nessa época que ele tinha 10 anos, ele ouviu a voz de Deus pela primeira vez. E Deus falou para ele o que é que aconteceria com o profeta que estava cuidando dele, o sacerdote. Eu quero declarar sobre a sua vida hoje, que você vai sair desse lugar com os seus segredos com Deus, com as suas características espirituais. Eu declaro que você vai ser como a Bíblia fala, que o homem espiritual a tudo discerne, mas por ninguém ele é discernido. Eu declaro que você vai ser como um vento, que ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai, porque você vai viver tão mergulhado na presença, que a glória de Deus vai ser a tua retaguarda, que você vai ouvir a voz de Deus e você vai reconhecer. Eu declaro que as respostas que você precisa estão na presença. E eu declaro sobre a sua vida essa noite, que é isso que você vai viver em nome de Jesus. Fica de pé aí onde você está. E eu quero que você feche os seus olhos, e com os olhos fechados, eu quero que você comece a orar diante da palavra que você acabou de receber. E eu quero que você diga para Deus, diga: Espírito Santo, eu não quero ser um crente comum, eu não quero ser um frequentador de igreja, eu quero ter segredo contigo, eu quero ter unção, eu quero acessar o sobrenatural, eu quero a vida de oração de Daniel, eu quero a ousadia de Elias. Diga eu quero a paixão pela presença de Moisés, e eu quero a intimidade que tinha Samuel. Eu declaro, eu sinto a graça de Deus nesse lugar, eu sinto a unção subindo, eu sinto as águas do Espírito crescendo em nosso meio. E eu declaro que tem pessoas que hoje estão sendo ungidas, estão tendo um encontro com a presença. Ei, você que tem sido um crente carnal, você que não tem tido acesso à presença, eu declaro que hoje o Senhor vai te levar para esse nível, e você vai fazer dessa canção essa oração. E você que não sabe orar, você que ainda está aprendendo a orar, abre a tua boca
E nós vamos cantar novamente essa canção, mas não da forma que a gente cantou no começo. Nós vamos cantar agora com a consciência do que estamos cantando, entendendo que o que Daniel tinha, o que Elias tinha, o que Moisés tinha, o que Samuel tinha, eu e você também podemos ter. Feche os seus olhos e vamos declarar e clamar por isso essa noite. Eu não sei o que tinha Daniel, Canta! que quando orava leões se calavam. Eu não sei o que tinha Elias, Meu Deus, que profetizava e fogo caía. eu sinto a autoridade do Eu não céu. sei o que tinha Moisés, que ao descer do monte resplandecia. Eu sinto o temor do Senhor aqui. Eu não sei o que tinha Samuel, Que a voz do Pai ele reconhecia. Mas sinto uma unção. Recebe essa unção, recebe essa atmosfera hoje aqui. Derramarás teu Espírito e teus filhos profetizarão. Sinto uma unção pelo ar. Feche os seus olhos e receba. Feche os seus olhos e declare sobre a sua vida. E teus filhos profetizarão. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. Eu creio. Nas trevas eu vejo Eu creio no teu sobrenatural, Senhor. esse poder.